Reflexão do dia. Como nivelar o mundo? Confúcio viajava com seus discípulos quando soube que, numa aldeia, vivia um menino muito inteligente. Confúcio foi até lá conversar com ele e, brincando, perguntou: que tal se você me ajudasse a acabar com as desigualdades? Por que acabar com as desigualdades? Disse o menino. Se achatarmos as montanhas, os pássaros não terão mais abrigo. Se acabarmos com a profundidade dos rios e dos mares, todos os peixes morrerão. Se o chefe da aldeia tiver a mesma autoridade que o louco, ninguém se entenderá direito. O mundo é muito visto e vamos deixá-lo com suas diferenças. Os discípulos saíram dali impressionados com a sabedoria do menino. Quando já se encaminhavam para outra aldeia, um deles comentou que todas as crianças deveriam ser assim. Conheci muitas crianças que, ao invés de estar brincando e fazendo coisas de sua idade, procuravam entender o mundo, disse Confúcio. E nenhuma dessas crianças precoces conseguiu fazer algo importante mais tarde, porque jamais experimentaram a inocência e a sadia irresponsabilidade da infância. Moral da história: vamos dar tempo ao tempo. Eu vou puxar uma memória aí. Nós que somos interioranos, né? Quem tem aquelas demandas familiares mais latentes, de fato temos primeiramente responsabilidades, trabalho, alguma atividade que os pais nos davam, e depois, como diria meu pai, segundamente, brincar. Os estudiosos, os pensadores, os modernistas dizem que a criança tem que viver a sua fase, viver a infância, trabalhar, não brincar sempre. Eu discordo disso e agradeço muito pelos picolés que vendi, pelas batatas doces, inhames e macaxeiras que minha mãe me possibilitou revender, ganhando minhas pratas. Naquele tempo, Chico, era prata. Eu saía de lá da feira, ali no Serra Talhada, com quase 20 pratas, de aproximadamente R$2. Então, toda segunda-feira, que era a feira em Serra Talhada, eu saía com R$2, felicíssimo, que na primeira esquina tinha ali o picolé real da sorveteria do seu Pedro, que era o melhor da região. Eu comprava um picolé de goiaba e do lado tinha uma padariazinha pequena com pão doce. Era a melhor coisa da segunda-feira, meu picolé de goiaba com pão doce, frutos do meu suor. Fui um excelente aluno, fui um grande filho, sou um bom filho, sou um pai mais ou menos, um marido mais ou menos, mas eu agradeço a minha mãe, a meu pai e a Deus por terem me colocado naquele seio onde eu pude trabalhar. Chico Barreto. Luiz, eu fui menino também assim, criado com uma educação europeia e ficava muitas vezes com raiva do meu pai, porque todos os meninos da minha idade lá pediam dinheiro ao pai para ir para o cinema com a namorada e os pais davam. Eu pedia dinheiro para o meu pai e ele dizia: dou, vá capinar o jardim e quando terminar venha buscar o dinheiro. E sempre ele foi assim, eu tinha que trabalhar para poder ter o dinheiro, desde dentro do seio da família de pequenininho. Marcelo Carvalheira, você é um carioca, pernambucano, um homem aculturado, um pai ponderado, mas também rígido quando precisa. Como é que você interpreta? Crianças devem viver intensamente a sua infância brincando, ou mesclando uma coisa e outra? Com certeza mesclando. Eu tenho responsabilidades. Eu tiro pelo meu filho, o Tiago. Advogado Tiago, doutor exatamente. Tiago. Ele teve a aptidão para o comércio logo de cedo, porque quando ele tinha uns 4 aninhos, eu botei um maço de dinheiro na mesa e pedi para ele contar. Então ele teve, pode ser um absurdo, mas eu pedi para ele contar para ele ir se acostumando e tal. E isso já no colégio, quando ele estava no colégio Madre de Deus, que foi um dos colégios que ele entrou, no início ele já estava pegando um lanche, deixava de pegar o lanche e já estava negociando o lanche com os amiguinhos. Ele tinha uma conta
E ele fazia dessa conta, ele vendia os lanches para os amigos com acordo com a lanchonete. Perfeito. Entendeu? Então, ele E foi você preparado. nunca proibiu de fazer isso? Foi preparado no início, desde cedo, para ter aptidão comercial, para ter uma aptidão. Porque quer queira, quer não, um futuro a Deus pertence, mas o futuro cobra. Sim. Né? A vida cobra, então quando cobra pesado demais. Né? Da mesma forma, eu era atirador naquela época e com 5 aninhos de idade, ele foi no stand de tiro comigo, botei orocular para ele, que é o tapador de ouvido, né? E óculos, e ele foi atirar no stand de tiro. Eu já era campeão pernambucano, tiro prático é uma modalidade, e ele já estava atirando, ele só ficava vendo os cartuchinhos caindo. Pode todo mundo pensar que é um absurdo, mas ele hoje, aliás, desde cedo, ele não queria nenhum presente como uma arma, ele queria um boneco, porque ele já teve acesso à arma mais cedo e teve a consciência de que aquilo ali, para ele, não servia. Então, cedo ou mais tarde, ele poderia ter acesso à arma e não saber usá-la, não saber e ter a curiosidade de estar adquirindo uma arma. Então, ele optou por não querer, Laura, não ter acesso à arma e nem ter curiosidade, porque ele já perdeu a curiosidade desde cedo. Ele já sabia o que era aquilo. Então é assim que a gente vai comandando os filhos da gente. Grazi Barbosa, você é a mais novinha de todos nós aqui. Deve ser mais ou menos uns 18 anos mais nova que Carvalheira, 19 anos mais nova que eu. Mas tem 2 crianças, 2 filhos de outra época, de outros tempos. Você é uma mulher que trabalha noite e dia, que não tem tempo ruim, vai para João Pessoa, vai para São Paulo, vai para Brasília, se precisar for, pensando neles 2. Como você pensa, como você organiza a educação nesse contexto da Valentina, né? E do João? Então, Luiz, eu tenho uma experiência muito bacana para falar dos meus filhos. O João, ele é muito organizado financeiramente. Ele queria fazer uma festinha para ele, e daí ele passou um tempo juntando. Quando abrimos um cofrinho dele para fazer a festa, tinha 900 e tantos reais. O quê? Então fomos ao shopping. Sério? Ele pagou o cinema, ele, a avó e a irmã. O lanche, comprou roupinhas para ele, fez a festinha na escola do tema que ele queria, com as lembrancinhas que ele queria. Ele disse: mãe, agora eu vou juntar, o aniversário é em fevereiro, dia 21. Vou juntar agora até outubro pra gente fazer o de Valentina. Você fez o dele e vai fazer o da irmã. Isso. Vai bancar o da irmã. Isso, ele é muito organizado. Então ele sai: mãe, olha, eu disse: olha, João, só tenho 100 reais pra você ir pro cinema, viu? Aí ele pensou: mãe, se eu for com meus amigos, eu vou ter só 100 reais. Mas se a senhora for comigo, a senhora pode pagar o lanche. De repente, se faltar alguma coisa, a senhora completa. Grazi, por acaso, esse garoto, esse teu filho, ele é o João Pedro. O João Pedro, ele é padrinho, é afilhado do Cavalheiro. Cavalheiro, né? Não. Mas O Cavalheiro é padrinho dele, Mas não? se identificou. A gente teve um evento, você não foi, tá? Chico foi, Laura falhou, Grazi foi, Cavalheira foi. E o João foi. E há uma identificação muito grande, assim, no comportamento dele com o Cavalheiro. Cavalheiro parece aquele paizão, aquele bicho, né? É tiozão, paizão, né? Então, isso aí eu posso dizer que eu vi lá. O João, inclusive, imitou uns animais. A mãe não sabia imitar nada. O João tomou a frente lá. O Cavalheiro querendo imitar uma ema. Dançou. Manca. Não, manca não. Foi brincando aqui, né? Bom, Grazi, eu vou aproveitar o ensejo que a gente tá nesse... bolacha só pra ti, né? Obrigado, tá? Tchau. Você está ouvindo Tá Feito com Luiz Barbosa.